muito tremor até, né? Por trazer esta mensagem para vocês. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, né? A mensagem de hoje não é um sermão, né? Porque é uma palavra de exortação que o Senhor nos traz. E quero dizer que essas palavras que vão ser faladas aqui servem primeiro para mim mesmo, porque nós vamos falar sobre o poder das palavras. E muitas vezes a gente fala palavras sem pensar. E por esse motivo mesmo eu tomo para mim esta mensagem do Senhor. E então vamos ter primeiramente uma palavra de oração. Pai amado, nós queremos te agradecer por este momento em que nós podemos ouvir a tua mensagem. Ó Senhor Deus, sabemos que muitas vezes temos tropeçado nas nossas palavras, por isso queremos pedir que o Senhor fale com autoridade e poder e que a gente possa assimilar esta tua mensagem com o coração quebrantado, com o coração aberto, e que essa mensagem possa encontrar eco no nosso coração e na nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de mais nada, eu precisava fazer aqui uma pequena pesquisa, né? Então, eu vou pedir aqueles que puderem ficar de pé, que fiquem de pé, por favor. Eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que vocês reagissem a elas, tá? Não precisa levantar a mão, nada disso. Mas eu gostaria que vocês reagissem da seguinte forma. Eu vou perguntar, quem é aqui que usa WhatsApp ou outro aplicativo, Instagram, TikTok, Twitter? Quem é que usa? Fique de pé. Bom, então eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Quem escreve pelo menos uma mensagem por dia, continue de pé? Parece que 100%, né? Vamos aumentar a régua então, né? Quem escreve ou responde pelo menos 5 mensagens por dia, fique de pé. Opa, agora já deu uma melhorada aí, né? Quem já perdeu a conta ou não sabe, pode sentar. Por aí nós sabemos, né, por essa pesquisa, que nunca foi tão fácil se comunicar por meio das palavras, por meio das mensagens, seja WhatsApp, seja Twitter, qualquer uma pelas redes sociais, né? Conversas rápidas, conversas às vezes impulsivas, conversas muitas vezes faladas sem pensar. Agora, isso, ao mesmo tempo que nós temos essa facilidade de comunicação, uma coisa que a gente percebe é que nunca foi tão difícil controlar as nossas palavras. Nunca foi tão difícil controlar aquilo que nós falamos ou aquilo que nós escrevemos. E a Bíblia trata com muita seriedade essa questão, porque não é um detalhe da nossa vida cotidiana, mas tudo que nós falamos, tudo que nós digitamos, refletem aquilo que está no nosso coração. Então, eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 até 10. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu coloquei aqui na versão ARA, que significa Almeida Revista e Atualizada, né? É a Bíblia Almeida. Então, eu vou ler aqui, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura.
E aí Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Traduzindo isso aí, ele está dizendo assim: olha, se você se julga muito sábio, tome cuidado, porque você vai ser julgado com maior rigor. Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, quem controla a língua, controla o corpo inteiro. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Eu não podia dizer que aqui quem manda é o timão, né? Então, continuamos a leitura. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Versículo 6. Pula. Bom, não está projetado, mas o versículo 6 diz o seguinte: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, é carregado de veneno mortífero. A língua é carregada de veneno mortífero, por isso, cuidado para não morder a língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, Tiago, agora foi o versículo 6 a 10. Mas ele está pulando aqui. Eu precisava da pastora Teca para me ajudar aqui. Aí, agora apagou tudo. Mas é esse slide mesmo, tá? Tiago compara a nossa língua como um leme de um navio, né? Vocês imaginem um grande transatlântico que carrega milhares de pessoas, e esse transatlântico, quando a gente compara o leme é um tamanho insignificante em relação à grandeza do transatlântico. Mas esse transatlântico, ele é controlado por esse leme, e é esse leme que diz se a pessoa vai chegar no seu destino ou se vai desviar para a esquerda ou para a direita. Ou seja, aquele pequeno leme pode conduzir milhares de pessoas ao seu destino ou a um outro lugar que muitas vezes, talvez elas não queiram ir. Eu me lembro da época, né, da Alemanha nazista. Naquela época, milhões de pessoas foram levadas para a guerra por causa das palavras de um único homem. E essa pessoa, ela tinha uma eloquência verbal, ela tinha um poder de persuasão, as suas palavras eram tão poderosas que milhões de pessoas foram levadas à guerra. E, em consequência, também milhões de pessoas foram sacrificadas. E Tiago compara também a fagulha, né, que muitas vezes destrói florestas. A gente vê, às vezes, plantações enormes, florestas grandes serem destruídas pela ponta de um cigarro aceso que é jogado pela janela do carro. Então,
A mensagem que eu digo é o seguinte: algo pequeno como a língua pode causar um impacto terrível, tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, uma palavra dita durante uma conversa, uma discussão, pode gerar uma destruição de anos de relacionamento. Um comentário negativo pode marcar um filho para o resto da sua vida. Uma fofoca, né? Uma meia-verdade pode destruir a reputação de uma pessoa de forma irreversível. Por isso, Tiago, eu pediria que mudasse aí, porque aqui ele está pulando. Para o próximo slide, por favor. Não? Tiago fala alguma coisa muito importante, não é esse. Oi? Não entendi, alguém poderia. Quer dizer que foi desfigurado. Aqui também não está nem funcionando. Bom, então a gente pode prosseguir sem slides, vai ficar um pouco menos assim fácil de entender, mas de qualquer forma a língua revela aquilo que está. Não é esse slide, pode apagar. A língua revela o que está no coração. Tiago afirmou uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente fala que a língua é ruim, a língua tem veneno, a língua tem aquilo, outras coisas, mas o problema não está na língua, porque a língua fala do que está cheio o coração. O coração das pessoas, como já dizia lá em Mateus 12:34, né? Jesus falava, a boca fala do que está cheio o coração. Então, com a mesma boca que a gente louva a Deus, com essa mesma boca a gente amaldiçoa as pessoas. Por isso, não basta tratar a língua, é necessário tratar o coração. E Tiago fala mais ainda, capítulo 4, versículo 11, Tiago fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque se você fala mal uns dos outros, você está sendo juiz da lei e não está submetido à lei, não está submetido à palavra de Deus. Não falei mal uns dos outros. E existe isso aí, então, uma coisa que a gente entende como a maldade verbal. Maldade verbal é aquilo que a gente fala muitas vezes de forma sutil. Maldade verbal não é você xingar uma pessoa, não é você gritar com a pessoa. Maldade verbal, ela aparece de uma forma muito mais sutil. A Bíblia trata essa maldade verbal muitas vezes com o nome de maledicência. Maledicência traduzido na linguagem de hoje seria uma fofoca. E muitas vezes essa maledicência ela é disfarçada de preocupação. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém? Precisamos orar por determinada pessoa, porque fiquei sabendo que ela faz um monte de coisa errada, né? Faz isso, faz aquilo, pula cerca. Então, a preocupação parece, né, ser consistente, né? Mas a preocupação na realidade era simplesmente para contar uma fofoca, fazer uma maledicência. Crítica feita sem amor. Fulano parece ser uma pessoa caridosa, né? Generosa, mas na realidade ela faz por próprio interesse. Comentários que diminuem alguém. Muitas vezes a gente ouve falar, né?
Olha, a pessoa foi aprovada lá na Politécnica, foi aprovada no ITA. Mas sabe por quê? Porque ela colou, né? Então, você, às vezes sem querer, né? Mas muitas vezes querendo, você fala a maledicência diminuindo as pessoas. Ou se também, às vezes, julgamentos precipitados. Você ouve falar de uma coisa, de uma pessoa, e fala, essa pessoa deve ser excluída da igreja. Ou se não, no trabalho, não, essa pessoa tem que ser demitida imediatamente. Sem, às vezes, conhecer o contexto, sem, às vezes, ouvir o que a pessoa teria a dizer sobre aquele assunto, sem dar chance de defesa para a pessoa. Então, a gravidade desse pecado, da maledicência, é tão grande, que lá em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, são narradas 7 coisas que Deus se aborrece ou que Deus abomina. Então, se a gente ler lá em Provérbios, quais são as 6 coisas que aborrecem a Deus? Ele fala de olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa ou que profere mentiras. Essas são as 6 coisas que aborrecem a Deus. No entanto, tem uma 7ª que ele fala que isso Deus abomina. E o que seria essa 7ª coisa que Deus abomina? É assim, o que semeia contendas entre irmãos. Ou seja, Deus coloca a contenda entre irmãos, semear contenda entre irmãos, num nível de gravidade superior àquele que derrama sangue inocente. Por que é que Deus considera dessa forma? É porque semeando contendas entre irmãos, a gente provoca divisão dentro da igreja, porque a gente provoca a desunião. E o que Deus está querendo construir dentro da nossa igreja? Deus está querendo construir uma união, uma comunhão entre irmãos. E nós estamos destruindo aquilo que Deus está querendo construir. Por isso, quando falamos mal de alguém, nós ficamos assim numa posição de superioridade, dizendo, eu sou o julgador de você. Eu sei o que você está fazendo certo ou está fazendo errado. E muitas vezes sem a gente entender perfeitamente o motivo daquilo lá. E por isso que eu comecei a mensagem falando sobre os aplicativos de mensagem, né? Porque hoje as palavras não estão somente na nossa boca. Parece que as palavras estão nos nossos dedos. E às vezes parece que os dedos têm vontade própria. Porque muitas vezes eles escrevem sem a gente pensar. Parece que eles têm a vontade própria e são mais rápidos às vezes que o nosso pensamento. Por isso que quando você escrever uma mensagem e você achar que não está muito legal, não dê o enter, não envia, aguenta mais 1 minuto, aguenta mais algumas horas, talvez deixe para mandar no dia seguinte, porque no dia seguinte provavelmente você não vai escrever da mesma forma, provavelmente você vai mudar aquele texto, ou provavelmente você nem vai mandar a mensagem, porque sabe, porque no dia seguinte, com a consciência um pouco mais fresca, um pouco mais calma, você pode mudar completamente de ideia. Mas tem uma coisa, viu? Isso não quer dizer que a gente não deva dizer as coisas que são verdadeiras. Porque a verdade tem de ser dita. A verdade deve ser falada para as pessoas. Não vamos passar pano, não vamos esconder, não vamos botar panos quentes. A verdade tem que ser falada. A repreensão, por exemplo, faz parte do nosso relacionamento. Porém, a verdade tem que ser dita com amor. Não para humilhar a pessoa,
com quem você está falando, não para rebaixá-la, mas procurando ensiná-la, transformar a pessoa para uma pessoa melhor. E a correção por esse motivo nunca deve ser feita em público. Se você tiver alguma palavra de repreensão contra alguém, procure essa pessoa no particular e fale com amor. Agora, uma coisa, um princípio, uma regra de ouro. O que você vai falar não edifica, provavelmente não deve ser dito. Se você, por exemplo, não ora por aquela pessoa, também você não deve falar dela. Quem ama a Deus não pode usar a boca para ferir aqueles a quem Deus ama. Por isso, muitas vezes a gente pensa assim, puxa vida, será que as minhas palavras têm construído pontes ou têm levantado muros? Muros muitas vezes intransponíveis. É aquela questão, né, da parede que é feita de tijolinhos, né? Um dia você fala uma coisa, bota um tijolinho. Outro dia você fala uma outra coisa mal, bota outro tijolinho. Chega um momento em que aquela vira uma parede que muitas vezes é intransponível, que muitas vezes acaba com os relacionamentos. As palavras, diz lá em Provérbios, capítulo 18, 21, são como sementes plantadas. E diz assim, o poder da vida e da morte está na língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Esse texto aqui não é nenhum exagero, Deus está revelando que as palavras têm consequências reais, profundas, duradouras, consequências de vida ou de morte. Cada palavra que você fala, você está plantando uma semente no coração de alguém. Algumas germinam esperança, outras germinam dor. Algumas produzem cura e outras produzem feridas, que muitas vezes são incuráveis. E a grande questão que fica é, o que é que nós estamos semeando? Uma palavra de encorajamento, nossa, como pode mudar o dia de alguém? Tem dias que a gente está na pior. Tem dia que dá tudo errado. Tem dia que a gente está angustiado. Tem dia que a gente está super triste. Quando vem uma palavra de exortação, uma palavra boa, puxa, como isso aí muda a perspectiva. Muitas vezes faz reacender a esperança, faz voltar a alegria. No entanto, uma palavra dura pode destruir a motivação de uma pessoa. Uma palavra que é muito comum a gente falar, eu também já ouvi muito, e também acho que já falei muito, quando alguém traz alguma coisa para você, um trabalho, uma comida, uma coisa, qualquer coisa, querendo saber o que você acha, né? Aí você simplesmente fala assim, está bom, mas poderia ser melhor. Tudo que vem antes do mas não vale nada. Está bom, mas poderia ser melhor. Porque a pessoa vai guardar aquilo, o que está no fim, depois do mais. Poderia ser melhor. E aí você acaba desanimando a pessoa. Uma palavra boa pode evitar uma tragédia. Não sei se vocês se lembram, quando Paulo estava preso lá na cadeia, e sobreveio um terremoto, e aí a porta da cadeia se abriu, as correntes se quebraram, e estava muito escuro, o carcereiro pensou que todo mundo fugiu, e o carcereiro pensou em se suicidar. E aí veio a palavra de Paulo, Paulo gritou naquela hora, não te faças mal, estamos todos aqui. E por causa daquela palavra, a vida do carcereiro foi salva. Uma palavra impensada pode iniciar um conflito
irreversível. Imagine o seguinte, cena 1. A sua esposa está lá fazendo um prato, ela está pensando, eu vou fazer esse prato favorito do meu marido. Vou fazer com todo carinho, com todo amor, com sazon, e vamos... Então, cena 1, ela preparando com todo carinho o prato para o marido. Cena 2, o marido pega, come, e a esposa lá olhando, né? Qual que é a reação do marido? Aí o marido fala assim, minha mãe é que fazia essa comida boa. Cena 3, panela voando. Mas, então, as palavras têm uma influência enorme na nossa vida. Palavras que podem gerar vida, fortalecem a fé, levantam aqueles que estão abatidos, dão direcionamento, dão encorajamento. Palavras de vida geram cura, restauram corações feridos, reacendem a esperança, trazem consolo. No entanto, palavras podem gerar morte. Elas afastam pessoas da igreja, elas afastam pessoas de Deus, afastam pessoas do seu relacionamento. Por exemplo, um pai que constantemente critica seu filho. Tem uma fase na vida das crianças que elas acham que o pai sabe tudo. Que o que o pai falou é certo. O que o pai falou não tem discussão. Naturalmente que chega uma fase que tudo que o pai fala está errado, né? Mas existe essa fase, né, na formação da criança que tudo que o pai fala está certo. E o pai chega e fala assim, mas menino, você é burro. Você não faz nada certo. Você quebra tudo que vê. Você não faz nada, você não presta para nada. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai assimilar aquilo tudo. Vai se tornar um adulto inseguro. E ele vai pensar quando crescer, eu não sirvo para nada mesmo. E aí acabou também qualquer carreira profissional dele, porque tudo que ele faz é errado. Um comentário humilhante pode afastar alguém do seu propósito. Palavras negativas proferidas repetidamente podem moldar a identidade das pessoas. E por isso muitas vezes a gente vê pessoas doentes, mas pessoas que não precisam de cura física, elas precisam ser curadas de palavras que elas ouviram no passado. E o pior realmente é que essas palavras elas têm um efeito cumulativo. Elas não fazem mal somente naquela hora que você ouve a palavra. Ela continua a martelar a tua cabeça, continua ali a repercutir por tempos. Então, um ambiente de crítica gera, sim, um desânimo geral. Um ambiente de encorajamento, ela promove um crescimento saudável. Nada mais desencorajador para um filho do que ouvir depois que apresenta um trabalho muito bem feito, um trabalho que ele fez com todo carinho, com todo capricho, traz ali para o pai ou para a mãe, e o pai ou a mãe fala assim, oh, ficou legal, mas só que o do seu irmão ficou muito melhor. Está lançada a desavença na casa. Quando você trata os filhos tudo igual, já dá briga. Quando trata diferente, então, aí não tem quem separe. Por isso, quando você falar qualquer palavra, pense antes, isto glorifica a Deus? Isto edifica quem vai me ouvir? Isto reflete o caráter de Cristo? Porque o cristão maduro
não é aquele que fica falando sobre Jesus, mas é aquele que fala como Jesus falaria, ou como Jesus falou muitas vezes, porque Jesus é o nosso modelo perfeito, o varão perfeito. Jesus é o nosso modelo. As palavras de Jesus muitas vezes confrontavam, muitas vezes eram palavras duras, mas eram palavras que restauravam. Em João capítulo 8, versículos 10 e 11, existe uma passagem que Jesus estava lá na praça, e aí trouxeram diante dele uma mulher adúltera, para que Jesus desse o parecer: vamos apedrejar essa mulher ou vamos absolvê-la? Na realidade, quando trouxeram a mulher adúltera perante Jesus, ela já estava condenada pelo povo. Jesus, o que falou? Apedreja? Não. Não apedreja? Também não. Jesus falou segundo o Espírito. Ele disse as palavras sábias: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E assim, uma a uma, aquelas pessoas foram se retirando daquele lugar, porque todas sabiam que tinham pecado em suas vidas. E aí o que sobrou? Sobrou Jesus e a mulher ali. E aí Jesus se compadece daquela mulher e fala: mulher, ninguém te condenou? E a mulher fala assim: ninguém, Senhor. E aí Jesus usa da misericórdia, usa da graça e fala: nem eu tampouco te condeno. Mas Jesus não ficou só nisso, na misericórdia. Jesus condenou o pecado dela, porque Jesus falou assim: vai e não peques mais. Jesus confrontou ela, mostrou a ela: o que você fez está errado, o que você fez é pecado, por isso vai e não peques mais. Jesus frequentemente fortalecia a fé e encorajava as pessoas. Alguns dias antes dele ser crucificado, Jesus reuniu lá os discípulos e deu assim umas indicações de que ele iria parar de andar com os discípulos, que ele iria para uma outra situação. E os discípulos estavam lá super desanimados, né? Puxa, Jesus, será que vai nos deixar? E aí Jesus, ao mesmo tempo, tentou levantar o ânimo deles. Falou: olha, meus amados discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus acalmava e tranquilizava as pessoas. Certa ocasião, Jesus estava indo na casa de Jairo. Jairo era um líder religioso. E a filha de Jairo, ela estava doente. Então Jesus estava indo na casa de Jairo justamente para curar a filha de Jairo. No caminho, alguém veio correndo e falou: olha, pode parar, não precisa vir mais. Sua filha já morreu. E Jesus o que fez? Provavelmente Jairo ficou desesperado naquela hora. Mas Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Duas palavras que realmente reacenderam a esperança de Jairo. Mas também Jesus dá para nós hoje mesmo uma palavra de repreensão, de responsabilidade. Porque Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele falou: olha, não pense não, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, vocês como cristãos, nós como cristãos, temos a responsabilidade
de fazer brilhar a luz de Cristo aqui na terra, e por meio das nossas boas obras, as pessoas possam glorificar a Deus. Por isso, irmãos, a gente tem o poder de transformar a nossa língua em instrumento de Deus. Tomando ainda Jesus como exemplo, a língua pode ser consagrada ao Senhor. Quando fala, vem o Senhor minha vida oferecer, você pode também consagrar. Eu quero oferecer a minha língua, as minhas palavras ao Senhor. E a boca então se torna um canal de bênção. As palavras passam a fazer sentido e causam transformação nas pessoas. O falar se torna uma ferramenta de edificação. Por isso, irmãos, me digo o seguinte: consagre suas palavras diariamente a Deus. Peça discernimento do Senhor, do Espírito, quando você tiver que fazer uma reunião com alguém, quando você tiver que ter uma conversa mais séria com alguém, quando você tiver que tomar decisões, peça discernimento a Deus. Desenvolva o hábito de encorajar intencionalmente as pessoas. E muitas vezes, antes de criticar uma pessoa, ore por ela. Se você não ora por essa pessoa, você não tem o direito de criticá-la. Por isso, use as palavras para gerar vida. E aí, já partindo para a nossa parte final, eu gostaria de deixar 3 perguntinhas aqui para a nossa reflexão pessoal. Primeira pergunta: minhas palavras têm edificado ou ferido as pessoas ao meu redor? Elas refletem graça e misericórdia ou as minhas palavras são de julgamento e condenação? Minhas palavras aproximam as pessoas de Deus ou afastam as pessoas de Deus? A palavra de Deus nos confronta com uma verdade que é inevitável. Nossas palavras refletem aquilo que nós somos e moldam todos os nossos relacionamentos. Você é aquilo que você faz e aquilo que você fala. Por isso, eu gostaria que você pudesse pensar 1 minuto, 10 segundos. Será que tem alguém a quem eu feri com minhas palavras? Será que tem alguém que eu machuquei pelas coisas que eu falei? Pense por 10 segundos. Se Deus trouxe à sua mente alguma pessoa, isso aí não é para te condenar, não é para te magoar, não. Se Deus trouxe à mente alguma pessoa, o Espírito Santo está lhe dando a oportunidade de você procurar esta pessoa e pedir perdão. Procure se reconciliar com a pessoa a quem você feriu. Também um compromisso que a gente poderia assumir com Deus é assim: a partir de agora, eu vou pensar 2 vezes antes de falar. Se até agora eu falava sem pensar, agora eu vou pensar 2 vezes antes de falar. Eu vou usar minhas palavras para edificar, para restaurar, para transformar. Eu vou ser um instrumento de paz. Minhas palavras serão sempre um instrumento de vida. Eu gostaria de ser reconhecido como alguém que encoraja, alguém que traz a paz,
alguém que fala com graça, alguém que edifica vidas, alguém que planta a boa semente de Deus no coração das pessoas. Existe um versículo que está lá em Salmos capítulo 19, finalizando esta mensagem, que diz o seguinte: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19, 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que essa palavra possa falar ao teu coração e que você também possa assumir essa decisão de falar palavras de vida, de plantar sementes da palavra, a boa semente da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu reconheço que muitas vezes usei das minhas palavras da forma errada. Perdoa-me, Senhor, pelas palavras que proferi e que feriram alguém, feriram o teu coração e pessoas do meu relacionamento. Transforma, Senhor, o meu coração, para que a minha boca fale somente aquilo que edifica, que cura, que restaura, que glorifica o teu nome. Coloca um guarda, uma sentinela nos meus lábios. Dá-me sabedoria para saber quando falar e quando me calar. Faz de mim uma pessoa cujas palavras gerem vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado.